Você já pensou em fazer a configuração do seu equipamento, coletor de dados, em segundos? Uma pergunta simples, né? Você deve estar se perguntando nesse momento. O que isso tem a ver? Pois é, a gente aqui hoje vai apresentar uma solução, um aplicativo que consegue te ajudar a fazer a configuração do seu equipamento em instantes. No que isso te ajuda? Imagina que você tem um parque enorme de equipamentos e você precisa fazer uma série de configurações. Isso demora muito tempo, certo? Nossa solução te ajuda a resolver esse problema configurando em segundos ou mais. Você também pode ter um problema relacionado à configuração. Precisa mandar um equipamento para um local onde não tem ninguém com experiência ou inteligência suficiente para fazer as configurações devidas. Então esse aplicativo te ajuda com isso também. Se você quiser saber mais, fique com a gente aqui e vamos mostrar a você como é que você configura esse aplicativo para utilizar nos seus coletores. Eu estou aqui hoje com o Lucas, que é o nosso especialista em configurações para coletores de dados. É o cara que vem ajudando aí as empresas, os nossos clientes e amigos a fazer configurações em equipamentos, tornando o processo mais objetivo, eficiente e mais produtivo também, né? Tudo bom, Lucas? Bom dia, tudo bem, Felipe? Então, hoje aqui a gente vai falar sobre o StageNow, que é um aplicativo que ajuda na configuração, principalmente configuração massiva dos equipamentos da Zebra, né? E eu vou começar te perguntando, para quem ainda não conhece essa solução, esse aplicativo, o que é o StageNow da Zebra e, na sequência, como ele funciona. Perfeito, Felipe. O StageNow basicamente uma ferramenta que facilita a configuração dos dispositivos de forma rápida e eficaz. É exclusiva do fabricante Zebra. E como que ele funciona? O StageNow é instalado numa máquina, tem que ter um servidor no caso, e lá a gente seta todas as configurações dentro desse programa e no final ele gera um código de barras. Nesse código de barras a gente faz a leitura no dispositivo, no coletor de dados e automaticamente ele já configura o dispositivo. Por exemplo, a configuração do Wi-Fi, a instalação de um aplicativo, entre muitas outras coisas que é possível fazer, né, nessa ferramenta. Legal. E por ser uma ferramenta da Zebra, essa solução hoje, ela funciona em qualquer tipo de sistema, desde que seja um coletor de dados? Te pergunto, Windows, Android, ou ela é específica para um determinado tipo de sistema? É uma ferramenta específica, Felipe, específica para os sistemas operacionais Android, não funciona no Windows, tá? Inclusive, o aplicativo do StageNow já vem pré-instalado nos coletores da Zebra. Então, basicamente a gente abre esse aplicativo no coletor, lá dentro faz a leitura do código que a gente gerou e automaticamente ele já faz a configuração, né, de fato, do que a gente programou. Pegando um gancho então no que você falou, você disse vem pré-configurado, quer dizer que todo equipamento da Zebra, coletor de dados Android, tem esse aplicativo e até então, pelo que eu entendi, é um aplicativo gratuito, é isso? Perfeito, é isso mesmo, é uma ferramenta gratuita. Tanto a que é instalada no computador, que é onde a gente seta todas as configurações, inclusive é possível baixar no site da Zebra, né? E o aplicativo em si, no coletor, também já vem instalado, no caso, por padrão de fábrica, assim. Legal. E que tipo de coisa eu consigo fazer com o StageNow? Quais são as configurações mais recorrentes e que normalmente a gente coloca ali que acaba ajudando os nossos clientes na ponta? O mais interessante assim, é a instalação de um aplicativo, por exemplo, a configuração da própria rede Wi-Fi, configurações do scanner também é bem interessante. A gente consegue definir todos os parâmetros dentro do DataWedge, por exemplo, que é a ferramenta que gerencia o scanner do dispositivo Zebra.
e configura isso dentro do StageNow, e quando a gente faz a leitura desse código, ele já atribui no equipamento. Legal. Eu vou te fazer uma pergunta mais técnica. Você fez essa configuração no seu computador. Pelo que eu entendi, você imprime numa folha, né, ou talvez na própria tela, um código. Esse código, ele pode ser um código QR Code, um código de barras, qualquer tipo de código. E aí o equipamento, quando faz a leitura desse código, ele automaticamente busca uma configuração. E aí uma pergunta leiga: se eu acabei de tirar o equipamento da caixa, ele precisa de algum tipo de busca fora na internet normalmente para obter algum tipo de configuração, ou tudo isso é feito de forma offline ali? Exato, é isso mesmo. Na realidade depende muito, tá, Felipe? Por exemplo, a configuração do Wi-Fi em si, basta você gerar esse código dentro lá do aplicativo e fazer a leitura do código que for gerado. E aí automaticamente ele já configura e conecta na internet. E é claro que dependendo do que você for fazer, de fato ele precisa que os dois dispositivos, as duas pontas, estejam conectados na mesma rede, no caso. Um exemplo, eu vou fazer a instalação de um aplicativo. Ele precisa buscar o arquivo de instalação, no caso o APK, de algum lugar. Dentro da aplicação no computador, a gente consegue direcionar isso. Na hora que ele for gerar o código, ele vai fazer a leitura e vai buscar de uma pasta dentro do meu computador. Então, nesse caso em específico, é importante que os dois equipamentos estejam conectados na mesma rede, para ele poder buscar o arquivo. O seu computador ele passa a ser um repositório, um caminho. E aí, fiz a primeira configuração, ele se conectou na rede e posterior ele vai buscar esse APK, esse aplicativo, esse pacote que está disponível no computador. E aí automaticamente ele puxa e faz a configuração, é isso? Isso, perfeito. Não só o aplicativo em si, né? Existem muitos arquivos que são gerados de configuração, por exemplo, igual eu citei do DataWedge. Ele precisa buscar esse arquivo de algum lugar. No caso, ele vai ficar centralizado ali numa pastinha dentro do seu computador, e lá dentro do software do StageNow no computador a gente consegue apontar para que na hora que o equipamento faça a leitura ali do código, ele busque de uma pasta. Por isso é importante que esteja na mesma rede. Legal. Vamos fugir dos termos técnicos, vamos no objetivo principal, né? Por que eu deveria utilizar isso? No fim das contas, o que esse aplicativo proporciona para mim, cliente que tem lá os meus equipamentos, os meus coletores? Como é que eu posso me beneficiar dessa aplicação? Primeiramente, eu acredito que seja a facilidade, né? É um negócio muito prático e assim, qualquer um consegue fazer, gerar ali o código, não precisa ser uma pessoa especialista. E a questão da configuração em massa, né? Quando a gente está falando aí de uma quantidade maior de equipamentos, e você vai fazer o processo manualmente, é muito mais demorado, né? A gente gera ali o código pelo StageNow, faz a leitura, e em questão de segundos, minutos, o equipamento está configurado já. Está pronto para ser utilizado. Exato. Essa era uma dúvida realmente que eu tinha, talvez seja uma dúvida de quem esteja assistindo. Nem tudo aquilo que é disponibilizado gratuitamente às vezes é fácil de utilizar, né? Um bom exemplo aí é o Linux, sistema operacional. Um excelente sistema, mas realmente você precisa ter algum conhecimento para poder utilizá-lo, né? Então, o StageNow, pelo que você passou, é uma ferramenta que realmente ajuda na ponta, parece ser um excelente aplicativo e de fácil manuseio e instalação. Então, qualquer pessoa consegue configurá-lo? Sim, com certeza. Existe assim, algumas configurações lá dentro que é um pouco mais específica, é claro, mas no geral as configurações mais recorrentes é bem tranquilo para fazer. Também, se precisar acessar de alguma forma, buscar algum conteúdo, a própria Zebra fornece manuais mostrando como aplicar na prática, né? E isso facilita bastante. Legal. O aplicativo StageNow, no início você já mencionou que ele é um aplicativo específico do fabricante Zebra. E é um baita aplicativo, um baita benefício para quem realmente adquire
um coletor de dados da Zebra. Existe hoje um aplicativo parecido no mercado de outros fabricantes que faça a mesma coisa que o StageNow faz? Sim, existe. Outros fabricantes também têm a ferramenta, assim, tem o mesmo objetivo de configurar através de um código de barras, mas pelo meu conhecimento, assim, do que eu tenho mexido, o StageNow é a ferramenta mais simples, assim, de manusear e de realmente aplicar ali na prática, né? Legal. Existe alguma versão dessa ferramenta que é paga ou realmente ela é única, exclusiva e é gratuita de fato 100%? Ou existe algum outro benefício que ela proporcione de forma paga? Não, ela é completamente free. Não existe nada lá dentro que a gente possa comprar para poder inclus, né? A ferramenta em si já é 100% gratuita. Legal. E tudo que eu posso fazer manualmente eu consigo fazer através dela de forma automatizada? Sim, basicamente tudo. De uma instalação de um aplicativo até, igual eu mencionei, setar as configurações do scanner, definir um papel de parede, configurar o Wi-Fi, mudar a hora, a linguagem do dispositivo, entre muitas outras coisas é possível fazer. Então, em resumo, então, é uma ferramenta de fato que leva praticidade para a ponta. Né? Um exemplo, de repente, prático aqui seria, por exemplo, eu que estou comprando um equipamento ali da Zebra e tenho várias filiais, mas infelizmente lá na filial de Amazonas eu não tenho nenhum especialista, ninguém do TI que poderia configurá-lo para mim. Só que eu já comprei e o equipamento está sendo entregue diretamente na minha unidade. Então, esse cara ele vai tirar o equipamento da caixa e assim que ele tirar, colocar a bateria, ele consegue efetuar a leitura de um código e esse código já vai configurar automaticamente o equipamento e ele já vai conseguir utilizar ele na operação. É exatamente isso, né? Sim, perfeito, é isso daí. Facilita muito essa questão, né? O fato de você conseguir, inclusive, deixar pronto já as configurações nesses códigos de barras. Se tiver algum imprevisto, perder a configuração de alguma forma, a gente consegue só ir lá, fazer a leitura desse código e automaticamente ele já volta ao normal, né? Uma outra dúvida que me veio aqui enquanto você falava sobre essa questão de configuração, por exemplo, teve um cliente nosso e ele tinha uma operação e era assim, uma operação em que parte ele utilizava um WMS e em parte ele utilizava outro WMS. E ele utilizava os equipamentos da Zebra também. E aí surgiu a seguinte dúvida. Por exemplo, eu conseguiria deixar um código de barras disponível para que quando ele fosse para a operação 1, ele faça a leitura do código e o equipamento esteja disponível para trabalhar naquele ambiente. E quando ele for para a operação 2, ele faz a leitura do outro código de barras e o equipamento fica preparado para trabalhar na segunda operação. Isso funciona com esse aplicativo? A minha pergunta é essa porque de repente eu não sei se ele sobrescreve, se de repente por fazer isso ele vira uma bagunça. Seria uma saída para esse cenário? Sim, Felipe, é uma opção viável. Dentro da aplicação do StageNow, onde a gente seta lá todas as configurações, é possível determinar esse tipo de função. Se a gente quer que sobrescreva ou se a gente quer que só adicione, por exemplo. Então, nesse formato a gente consegue alinhar melhor, né? Se mudou de operação, por exemplo, eu quero manter as duas configurações ou eu quero que ele apague a antiga e fixe só a nova. Tudo isso é possível a gente apontar lá dentro do aplicativo. Bacana, show. Você trouxe um equipamento aí, né? Da Zebra, o TC20? Sim, eu trouxe aqui o TC20 da Zebra. Você vai mostrar pra gente hoje como que é a configuração? O que você pretende mostrar aí pra nós? Hoje a gente vai mostrar um pouco como que faz a configuração da rede Wi-Fi dentro da aplicação e a instalação de um aplicativo, para vocês entenderem melhor como que funciona na prática. Ótimo, excelente. Vamos começar então pela configuração manual. Quanto tempo você acha que vai gastar aí? O que você vai fazer? A configuração manual do Wi-Fi e a instalação desse aplicativo? Isso, exato. Vai fazer o primeiro processo manualmente e depois
mostrar ali como que é feito, fazendo a leitura do código em si, né? Show de bola. Vamos cronometrar esse tempo aí pra gente fazer uma Olimpíadas? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Aqui a gente vai startar as configurações primeiramente de forma manual. Primeiro passo aqui a gente vai configurar uma rede Wi-Fi e depois a gente vai conseguir ter um parâmetro, né, em relação ao tempo consumido. Eu vou abrir o coletor, vou abrir aqui um perfil para a gente fazer a configuração. Tranquilo, aqui está feito, ele já está conectado na outra rede, né? E agora a gente vai fazer a instalação de um aplicativo. Primeiramente aqui eu preciso conectar o coletor com o meu computador. Aqui no dispositivo a gente precisa selecionar essa opção, transferir arquivos. E agora aqui a gente vai buscar o aplicativo, o APK. Na minha área de trabalho. Vou pegar ele e jogar dentro do equipamento. Beleza, já transferiu. Agora no equipamento a gente vai ter que buscar ele para poder fazer a instalação. A gente vai aqui em navegador de arquivos. Aqui ele já consegui acessar, né, no equipamento. Pastinha download, onde eu transferi o arquivo de instalação. E aqui a gente vai executar para poder seguir com a instalação. Beleza, aqui ele já finalizou. A gente já tem o aplicativo instalado. Caso a gente colocou esse aplicativo do Valid Code. Aqui a gente, no caso, já tem o aplicativo aberto, instalado, né? E basicamente esse é o processo manual aí para fazer a instalação do aplicativo. Aqui dentro, pessoal, também existem as configurações do DataWedge, no caso, né? Que é o controlador do scanner. Vou abrir aqui um perfil só para poder demonstrar um pouco melhor. Aqui na opção Decoders, por exemplo, eu vou habilitar aqui alguns códigos. 13, do Interleave. Aqui para baixo a gente também tem a opção do Enter automático. Todas essas opções também seria possível, aqui no caso a gente fez de forma manual, mas no StageNow a gente consegue definir para que quando faça a leitura do código ele já suba configurado. Com esses códigos habilitados, com Enter automático também já definido. E só um exemplo do que também é possível fazer, né? Todo esse processo que a gente fez aqui manualmente levou mais ou menos uns 6 minutos. E aí agora a gente vai fazer aqui na prática, utilizando o StageNow. Então vamos lá, pessoal, que a gente vai dar continuidade ao processo de configuração, as mesmas que nós fizemos anteriormente de forma manual, agora sendo feito através da ferramenta do StageNow.
Então aqui como vocês podem ver, no dispositivo a gente está com a rede Wi-Fi desconectada. Eu vou abrir aqui a ferramenta do StageNow e vou fazer a leitura do código. Esse é o código, tá? A gente vai fazer a leitura aqui dele. Aqui ele já concluiu o processo. Já está conectado na rede. Agora vamos fazer aqui a leitura do outro código, que é para a configuração do aplicativo, a instalação do aplicativo e a configuração dos parâmetros do laser. Agora aqui a gente vai fazer aquele processo da instalação do aplicativo e a parte onde configura ali os parâmetros do scanner. E só para mostrar aqui para vocês que ele está sem o aplicativo, tá? Do Valid Code, que é aquele que tínhamos instalado anteriormente. E agora eu vou fazer aqui a leitura do código para ele poder dar andamento. O código também é igual ao do outro, tá? E aqui também o processo já foi concluído. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui na parte de baixo, o aplicativo do Valid Code instalado. E aqui também nas configurações do DataWedge, por exemplo, ele já vai subir aqui com Enter automático ativado, e aqui na opção onde habilitamos aqui alguns códigos, ele também já vai subir. Por exemplo, aqui do Interleave. Obrigado, Lucas. Obrigado por compartilhar aí com a gente essa configuração, mostrar pra gente aí essa grande diferença, que com certeza vai gerar um alerta aí nos nossos clientes e mostrar que as ferramentas hoje do mercado realmente fazem diferença. Para ter uma ideia com relação ao que você apresentou, a gente cronometrou durante a configuração, fizemos algumas pausas em alguns momentos de transição da ferramenta para que a gente pudesse ter de fato um tempo mais assertivo. E nas configurações realizadas para instalação do aplicativo do Valid Code, para a configuração do Wi-Fi e também para os parâmetros do scanner, você demorou manualmente cerca de 6 minutos. E para fazer tudo isso de forma manual, efetuando a leitura dos dois códigos, você demorou em torno de 2 minutos. Então a gente já tem aí uma grande diferença de tempo.
né? A gente tem praticamente 3 vezes mais rápido fazer esse processo no aplicativo do que fazer isso manualmente. Só que a gente tem que levar algumas situações em consideração. Você fez essa configuração aí no equipamento e era apenas um, e a gente precisou aguardar esse equipamento se configurar para que a gente de fato mostrasse ele por completo. Mas quando a gente faz isso em massa, eu posso fazer isso automaticamente em todos e eles irem se configurando automaticamente. Vamos levar em consideração que esse tempo é um tempo fictício, certo? Eu poderia demorar, de repente, em torno de 30 segundos, 10 segundos, ou o tempo de ler os códigos e aguardar que ele se configurasse automaticamente. Então, o meu tempo seria muito menor, tá? Essa situação me fez lembrar muito uma história de um cliente nosso. Esse cliente fez uma aquisição de uma quantidade bastante grande de coletores, e ainda bem que foram coletores da Zebra, porque nós pudemos utilizar esse recurso e poupamos o nosso tempo de configuração e também o tempo do cliente, porque teve o equipamento disponibilizado mais rapidamente para uso. Então eu queria utilizar esse exemplo da história para a gente mostrar para vocês o quão importante é ter acesso a informações e ferramentas que realmente mudam o nosso dia a dia. E o StageNow é uma delas. Vamos por exemplo? Aqui esse cliente nosso, ele fez a aquisição de 973 coletores de dados, certo? Se a gente pegar esses 973 coletores e no formato manual de configuração a gente considerar esses 6 minutos, nós teríamos 5.838 minutos, certo? Que equivalem a 97 horas, 97,3, e que se a gente dividir por um turno de trabalho, que dura em média de 8 horas, nós teríamos gasto aí em torno de 12 dias, considerando que ele trabalhasse na configuração durante todo o período, durante toda a sua jornada de trabalho, durante as 8 horas do dia. Então é um processo bastante desgastante, principalmente quando a gente fala nesse aspecto, né? Levando em conta que nós tínhamos o StageNow e nós fizemos essa configuração, o tempo gasto ali foi de 2 minutos para cada equipamento, que representa 1.946 minutos, um total de 32 horas, equivalente a 8 horas de trabalho, equivalente a 4 dias de trabalho, certo? Então a gente tem aí uma redução bastante significante, pelo menos 1/3 do tempo. Mas reforço, neste caso a gente fez um exemplo de 2 minutos porque nós aguardamos o resultado. Mas se eu pegar os coletores e simplesmente fazer o blip e ir passando para o próximo equipamento, talvez eu consiga resolver este problema de configuração em horas, talvez no mesmo dia, certo? Então fica aí essa dica para vocês. A continha o nosso editor vai colocar para que vocês consigam acompanhar e visualizar como é que foi feito. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês de fato façam proveito de tudo isso. Se tiver dúvida, se precisar de uma configuração, de um contato, de uma ajuda para de repente tornar o seu processo melhor e mais produtivo, nós temos hoje consultores preparados para darem todo o apoio a vocês, tá bom? Mais uma vez obrigado e até a próxima.